Estudando os médiuns, a mediunidade sonambúlica, é importante que se entenda o seguinte: o próprio Allan Kardec vai dizer isso. O processo de sonambulismo ele pode acontecer com uma pessoa que esteja dentro de no desdobramento parcial pelo sono, ela está como no filme John Carter, né, entre dois mundos. Então ela não está totalmente em sono profundo, que é aqueles estágios do sono, até chegar naquilo que os médicos chamam de REM, né, que é Random Eyes Movement, movimento aleatório dos olhos. A pessoa quando está dormindo e tem um determinado estágio. Não, aqui a pessoa, ela movimenta-se com o seu próprio corpo, mas o estado sonambúlico é uma espécie de êxtase do espírito. O espírito, porque está ligado ao corpo, comanda o corpo, mas ele possui uma percepção extrasensorial. Que percepção é essa? É a realidade da alma, percepção do espírito, tendo inclusive aquilo que o próprio codificador vai chamar de uma espécie de dupla vista, a vista material e a vista espiritual. Então, no estado de sonambulismo, o espírito, a pessoa, poderia então ter com os espíritos, entrevê-los e dinamizar com eles. O processo de sonambulismo em si mesmo, ele não é considerado um processo mediúnico. Quando a gente considera o processo como sendo mediúnico? Quando há a intervenção do espírito. Ali sim nós podemos chamar de mediúnico. Então ele vai dizer assim: o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Que duas ordens são essas? As que comentamos, que ele vai descrever. A capacidade que nós possuímos de estarmos dentro de um processo de êxtase, estabelecendo uma certa dupla vista, e aí é o próprio espírito quem vê a própria pessoa dentro do processo da hipnose, dentro do processo que incite o sonambulismo, é o próprio espírito. Quando há a intervenção de outrem, porque quando esse médium, a pessoa, né, em estado sonambúlico, torna-se médium, é quando ela efetivamente estabelece o contato com o espírito no mundo espiritual, o espírito diferente dela mesma. Porque esse fenômeno pode ser traduzido como um fenômeno anímico, que vem de ânima, alma, isto é, vem da própria pessoa. Mas quando esse sonâmbulo interage, e nesse processo de interação há aqui uma reciprocidade no processo, aí ele é então considerado um sonambulismo mediúnico. O médium, ao contrário, vai nos dizer Kardec, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo. E o que diz não vem dele. Porque às vezes a pessoa no estado sonambúlico ela vai balbuciar, ela vai repetir coisas, ela vai dizer coisas, mas ela pode estar repetindo, dizendo através do corpo físico que a mantém no processo encarnatório, algo que, como espírito, ela observa de um segundo personagem ou de um terceiro personagem, ao ponto de Allan Kardec dizer assim, olha, muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes, porque há um desdobramento parcial, amplia-se a possibilidade, mas isso não deve ser considerado uma mediunidade de vidência. Esse processo sonambúlico ele é intrínseco da criatura humana. Ele é considerado vidência dentro dos processos de mediunidade de vidência que nós já estudamos. O espírito ele vai interfaceando com outros. Aqui,
Allan Kardec, no final, para ficar mais fácil da gente entender, ele diz que ele traz aqui no item 173 um exemplo que eu achei super interessante. É o exemplo de um rapaz de 14 a 15 anos aproximadamente, que na citação mostra que o rapaz possuía um certo conhecimento medíocre, isto é, mediano. Ele chama de instrução vulgar, né? Instrução comum. E, na verdade, esse rapaz, quando incitado pelo sonambulismo, ele efetivamente ditava receitas médicas para as pessoas que o buscavam, né? As pessoas apareciam lá com as suas doenças, com as suas enfermidades, então esse rapaz de 14 a 15 anos aviltava receitas. Mas chega um determinado momento que ele não consegue fazê-lo. E as pessoas questionam por quê. E ele diz assim, não, porque o meu bom anjo não está do meu lado. Quer dizer, na verdade, era esse bom anjo do rapaz quem, pelo processo sonambúlico, ditava as receitas. Como o espírito, o anjo bom desse rapaz não estava presente por algum motivo naquele momento, a receita não podia ser aviltada, não podia ser construída e formatada. Entenda-se, não estava naquele momento nas suas mais variadas formas, nuances e aspectos, porque eventualmente o espírito estava ali presente, mas não se fazia visível para o rapaz. O item não explora a questão. O fato é que o processo sonambúlico do rapaz, naquele instante, não conseguia captar a percepção do espírito. Então vocês vejam que a mediunidade sonambúlica traz desdobramentos bem interessantes. Bom, e em cima desses desdobramentos, nós retiramos aqui aquilo que o próprio Allan Kardec vai chamar de sonâmbulo médium, porque o sonambulismo é um comportamento que pode ser incitado em nós. Mas quando nós, dentro da dinâmica no sonambulismo, estabelecemos contato com o espírito, aí aquele processo pode ser considerado como sendo mediúnico, sonambulismo mediúnico, e ele chama de sonâmbulo médium. Vejamos o que vai apontar Allan Kardec. Retiramos um trechinho aqui do item 174 para a gente encerrar essas questões. O sonâmbulo que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Sim, porque é tudo aquilo que nós já comentamos até então. O processo de assimilação dos fluidos, de identidade vibratória, de simpatia, de sintonia espiritual, fala bastante da condição do médium. O médium, que é o responsável por todo o processo de comunicação, esse médium, ainda que este processo possa ser considerado como sendo puramente mecânico, nós estudamos aqui em episódios anteriores, quando a manifestação ela é física e ela é barulhenta, turbulenta, o próprio Allan Kardec vai dizer que é importante que o médium se imponha à vontade do espírito, mostrando que mesmo nos processos de comunicação puramente mecânica, vamos dizer assim, ainda assim, o médium é o responsável e ele precisa possuir, conquistar senioridade por sobre este mesmo processo. Então, dentro da dinâmica do sonambulismo, portanto, o que ele vai observar, a troca de informações que ele vai ter com outros espíritos, gira em torno da sua condição moral, fala bastante o seu aspecto moral diante dos processos de comunicação. Agora aqui o próprio Allan Kardec vai separar a questão 425 do Livro dos Espíritos, que fala do sonambulismo natural, sendo esse processo da criatura humana, né? E estabelece uma relação dele com os sonhos. E a resposta dos espíritos é bem interessante, porque ele vai nos dizer que é um estado de independência do espírito mais ou menos completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades,
a alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então ficou claro, o espírito continua imprimindo nas células da memória os registros que consegue absorver como espírito munido do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, transladar estas mesmas percepções da realidade extrasensorial para a realidade física. Quando isso se dá sem o contato de um espírito, é chamado de sonambulismo natural, conforme vai descrito na questão 425. Quando este processo se dá e há a comunicação, como o exemplo do rapaz que a gente trouxe aqui no item 173, quer dizer, o rapaz aviltava receitas porque, na verdade, no processo de sonambulismo, ele as recebia de um outro espírito. Aí isso sim caracteriza um processo como sendo aquilo que Allan Kardec vai chamar de médiuns sonambulistas.